Quando temos emoções difíceis, algumas densas, pesadas, algumas emoções que por vezes até não gostamos muito de as ter, mas temos, entre as várias formas que podemos encontrar para lidar com essas emoções, há aqui um pormenor que eu gosto de lembrar, que tem a ver com colocarmos uma pergunta. No momento em que nós estamos a ter, ou logo a seguir, ou tão próximo do momento em que nós estamos a ter essas emoções, e essa pergunta é: porquê? Mas atenção, é uma pergunta importante, mas a forma como nós fazemos a pergunta é tão ou mais importante. E eu vou dar-vos esta ideia, como este pormenor pode ser de facto tão importante. Quando, por alguma razão, eu fico zangado, triste, ou com medo, com ansiedade em relação a alguma coisa, se eu não gostar da emoção que estou a ter na altura, posso fazer essa pergunta: mas porquê é que eu fiquei zangado? Mas porquê é que eu estou triste? Agora, esse porquê, a forma como nós fazemos esse porquê, nos colocamos, é um porquê com julgamento, é um porquê acusatório. E esse porquê, que é um porquê também zangado, é um porquê apontando o dedo, é um porquê que abre poucas portas. É um porquê que levanta resistências no nosso consciente. Então o que é que eu sugiro? Sugiro que façamos essa pergunta. É importante colocarmos essa pergunta, mas num modo de curiosidade, uma curiosidade tão tranquila, tão legítima quanto possível. Se eu por alguma razão fico zangado, ou tive, enfim, uma resposta zangada, se estou preocupado, com medo em relação a alguma coisa, se estou triste, a pergunta, se eu me conseguir lembrar de fazer a pergunta no momento em que estou a ter essa emoção, esse pode ser um momento mágico. Porquê? Porque no momento em que eu estou a ter a emoção, se eu colocar essa pergunta, porquê é que eu estou triste, ou porquê é que eu estou tão triste com isto, ou porquê é que eu estou tão zangado, ou porquê é que eu estou com tanto medo, mesmo que possa haver assim alguma razão aparentemente óbvia, vale a pena fazer essa pergunta, porque no momento em que colocamos essa questão a nós próprios, colocamos uma distância entre nós e a emoção. Pode não ser ainda uma distância muito grande, mas é uma distância que já nos ajuda, digamos assim, a lidar com a emoção de uma forma diferente. Menos absorvidos pela emoção, menos envolvidos pela emoção. Agora, recordo este pormenor importante. A forma como colocamos o porquê, a forma como fazemos a pergunta, não pode ser aquele porquê que eu às vezes ouço muitas pessoas a fazerem. Porquê é que eu fiquei zangado? Porquê é que eu estou triste? Porquê é que esta tristeza ainda me aparece? Porquê é que eu estou com este medo? Não pode ser com este tom, estou a exagerar um bocado, mas penso que vocês me entendem. Muitas vezes zangados com essa emoção de tristeza, emoção de medo, emoção de raiva, lançamos um dedo acusatório como se implicitamente nos disséssemos: não é suposto sentir esta emoção, e ao fazermos isso, fechamos as janelas e tornamos mais difícil a possibilidade de compreender a emoção. Portanto, porquê? É uma pergunta que nós devemos continuar a fazer, idealmente no momento em que estamos a ter a emoção. E um pormenor importante: a forma como colocamos esse porquê, a forma como colocamos essa questão a nós próprios. Um porquê curioso, um porquê que gosta de aprender, um porquê que gosta de entender melhor. Okay? E o exemplo, por exemplo, falando de uma tristeza, porquê é que isto ainda me entristece tanto?
Porquê é que esta tristeza ainda me aparece com esta intensidade? Mas a forma como eu coloco este porquê é uma forma mais tranquila, mais suave, curiosa, não com esta intenção de dedo apontado. E o mesmo se aplica às outras emoções de raiva, de zanga. Mas porquê é que eu me zanguei tanto? Porquê é que eu estou com esta raiva toda? Não. Porquê é que eu ainda sinto esta zanga? O que é que aconteceu aqui? Porquê é que esta circunstância ou situação me fez ficar tão zangado? Este modo curioso, seja em relação à tristeza, seja em relação à ansiedade, seja em relação à raiva, zanga, esta pergunta é uma pergunta que vale a pena colocarmos, e mesmo quando nós às vezes, mas é óbvio a razão, mas é óbvio porque é que eu estou zangado. Atenção, se há uma parte de vós que diz, mas eu já trabalhei este assunto, ou isto já aconteceu há tanto tempo, já não era suposto eu estar com estas emoções. Façam essa pergunta. Essa pergunta, se for feita no momento, ajuda a criar uma distância. E, mesmo que não consigam fazê-la no momento em que estão a ter a emoção, poderão fazê-la posteriormente para compreender aquilo que aconteceu e poderem conhecer-se um pouco melhor. Por isso, é importante considerar a colocação desta questão. Porquê? Com essa intenção curiosa, atenta, interessada e tão tranquila quanto possível. Ok? Espero que isto vos ajude e fiquem bem, ou melhor ainda. Luz, paz e amor no coração, calma, esperança, coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom.